gente! Espero que vocês estejam bem. O exercício que a gente vai resolver juntos hoje é da Santa Casa de 2019 e, particularmente, para deixar meus alunos presenciais espertos, é um exercício que eu gosto muito de pôr em prova. Ele é bem completo, fofo, assim, envolve muitas coisas legais, interessantes de serem cobradas quando a gente está estudando um assunto específico, que eu já vou falar qual é. Então, olhando o enunciado, assim, dando uma olhada geral, a gente vê um cara empurrando um carrinho com uma velocidade, então talvez a gente já desconfie de alguma coisa de cinemática, mas aí a gente vê um gráfico de força por tempo. E dois coisinhos assim. Aí a hora que tem força, a gente já pensa, não deve ser muito cinemática, né? Porque normalmente não tem força em cinemática. Mas aí a gente vai ler e pensar certinho do que ele tá falando. Eu já vou melhorar como é que a gente faz essa identificação. Então ele fala que em um supermercado uma pessoa empurra seu carrinho de compras com uma velocidade de 1 metro por segundo por um corredor retilíneo, muita cara de exercício de cinemática a princípio. Para mover o carrinho mais rápido, a pessoa dá sobre ele 2 impulsos consecutivos, vou até grifar os impulsos ali, de 0,5 segundos de duração cada um, exercendo uma força horizontal na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do carrinho, cuja intensidade varia em função do tempo de acordo com o gráfico. E aí tem o gráfico da força em função do tempo. Então a força tá variando, a força que ele faz. E ele faz tipo um empurrão, outro empurrão. E esse empurrão não é com uma força constante. Aí ele fala pra gente que a massa do carrinho, a massa total do carrinho é 50 quilogramas. E ele fala pra gente desprezar forças dissipativas sobre esse carrinho. E ele quer saber a velocidade do carrinho no final desse segundo impulso. A cada impulso ele faz o carrinho andar mais depressa, né? Faz sentido, ele tá aplicando uma força, acelerando o carrinho. E aí, essa palavra impulsos faz a gente entender de que matéria isso se trata. É um exercício de dinâmica impulsiva, de impulso, que é a força multiplicada pelo intervalo de tempo. Então, se a gente lembrar da fórmula do impulso, que é a força multiplicada pelo tempo, a gente poderia tentar usar essa fórmula, porque a gente sabe o tempo de cada impulso, que é 0,5 segundos. Mas a gente tem que lembrar que essa fórmula só vale quando a força é constante. E no nosso exercício, a nossa força não é constante, então a gente não pode usar a fórmula do impulso. A gente tem que calcular de outra forma esse impulso. E a gente vai ter que lembrar, então, que quando a força não é constante, a gente precisa de um gráfico de força por tempo, que bom, que é exatamente o que a gente tem. E aí o impulso vai ser dado pela área desse gráfico, numericamente igual à área do gráfico. Então é basicamente só a gente calcular a área desses dois triangulinhos, porque ele quer saber o que vai acontecer depois dos dois impulsos. Então a gente calcula o valor do impulso, que é a área de cada triângulo somada, e aí a gente vai ter que pensar depois o que esse impulso tem a ver com a mudança na velocidade. Já vamos chegar lá, vamos primeiro calcular essa área. Então o impulso vai ser 2 vezes a área do triângulo, eles são idênticos, então é só fazer base vezes a altura dividido por 2, vezes 2, porque tem 2. E aí o 2 com 2 já vai cancelar ali. Então é só ficar a base vezes a altura. A base é 0,5 e a altura é 10. Então é só fazer 0,5 vezes 10, que vai dar 5 newtons vezes segundo. Temos um impulso. Ok, problema número 1 resolvido, mas a gente ainda não sabe a resposta. Ele quer saber a velocidade final. Mas a gente sabe que a velocidade inicial, o V0, era 1 metro por segundo. E a massa é 50 quilogramas. E a gente quer saber a velocidade final. Então a gente vai ter que lembrar da outra fórmula, a fórmula mais importante que a gente tem na dinâmica impulsiva, que é o impulso ser igual à variação da quantidade de movimento. E o que é a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. Nesse caso, a massa do carrinho não muda. Então a variação da quantidade de movimento vai ter a ver apenas com a variação da velocidade. Então quando a gente pensa na quantidade de movimento, que é m vezes v, sendo a massa constante, o ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, é a massa vezes o ΔV. Ou vocês poderiam calcular separados também, tá tudo bem, vocês escolhem o caminho que vocês quiserem. A massa a gente conhece, que é 50 kg, o impulso a gente já calculou, a velocidade inicial é 1 metro por segundo e a velocidade final é o que a gente quer saber. Então a gente pode substituir ali o 5 sendo igual ao que é final menos o que é inicial, e aí o que é m vezes v, então vai ficar, m vezes v final menos m vezes v inicial. Calculei separado, eu poderia ter calculado de uma vez, não sei porque eu fiz separado. Agora eu vou substituir os valores e depois eu saio da frente para eu terminar minha continha, tá? Então vai ficar 50 vezes v, que é o que a gente quer saber, menos 50 vezes 1, e tudo isso tem que ser igual a 5. Aí eu já usei os meus dados, então eu posso voltar pro lado de lá, e assim eu fico grande, pra vocês me verem grande, né? Verem o tamanho das espinhas aqui na minha cara. Que beleza. Mas tudo bem. Então, agora a gente tem que fazer as continhas, né? 50 vezes V é 50V, e 50 vezes 1 é 50, então vai ficar 5 igual a 50V menos 50, e aí eu tenho que pôr letra de um lado e número do outro. Então, vamos lá.
O que tem letra é o 50V, então o menos 50 vai ter que passar pro lado de lá. Ao contrário, né? O contrário de menos é mais, então vai passar pro outro lado somando, então vai ficar 50V igual a 55. E aí o 50 tá multiplicando o V, eu vou ter que passar ele dividindo. Vai ficar 55 dividido por 50. E aí, se vocês quiserem, pode fazer a conta direto. Ou vocês podem simplificar, que ficaria 11 dividido por 10, que dá 1,1 metro por segundo. E essa é a velocidade final, que é exatamente o que fala na letra B. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de me ver grandona aqui na tela, me contem aí nos comentários pra eu saber, e daí eu tento fazer isso mais vezes nos próximos. Se vocês estão gostando do áudio, também me avisem aí que tá tudo sob controle. Se tem outros exercícios que vocês gostariam que eu fizesse, também me falem nos comentários. Tem muitas coisas que vocês podem me contar nos comentários. Eu sempre fico feliz quando tem comentário por aqui. Mesmo que seja um comentário, às vezes não muito legal. Eu fico feliz de ter um comentário mesmo assim. E é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Se cuidem.